falar um pouquinho da minha juventude. Eu fui jovem no Santa Marta, numa outra conjuntura de Brasil, né? Então, você pode dizer, eu, em 1970, que o Brasil ganhou a Copa, eu tinha 14 anos. Eu hoje estou com 69 anos, né? E, então, esse é um marco, assim, para a gente entender que o Santa Marta era muito diferente, fisicamente diferente, as necessidades eram enormes. Eu estou lembrando que eu fui criado no Santa Marta e que rato mordia criança dentro de casa. Então, não era pouco, não foram poucos casos em que crianças pequenas foram mordidas por ratazana dentro de casa. Né? Morreram, né? Também. Morreram por conta disso. Eu fui jovem no Santa Marta e que os barcos eram a maioria de madeira. Então, quando chovia, a gente tinha que ir para... Eu morava em cima da vala, então, mas eu e um monte de gente. Era o momento que ele saía para fora para ajudar o vizinho a limpar a vala para o lixo e a água não levar os barracos. Mas mesmo assim, eu sou testemunho de 2 salvamentos do Santa Marta por conta disso, né? 66, quando o povo do Rio de Janeiro, mas Santa Marta, houve salvamento com morte. Um primo nosso, Marcos, morreu soterrado naquela parte lá. Mesmo lugar que em 88 voltou a acontecer, que eu perdi minha avó soterrada ali. Então, assim, em 88 eu já estava no outro lugar. Eu já era presidente da Associação de Moradores, já tive outra responsabilidade. Mas eu lembro como se fosse hoje, em 66, tá? Eu tinha 10 anos. Era noite, chovia, o bombeiro subiu, começou a descer com gente, e passa alguém carregando uma criança, e eu lembro meu pai perguntando que era o filho da Binga, que era o nosso primo Marcos, que morreu ali. E eu vi aquela cena, entendeu? Aquela coisa toda, e depois eu vou reencontrar isso em 88. Então, assim, a minha juventude é marcada por isso, né? Um pouco esse morro que rato bastante, lixo, as condições precárias. Tomar banho no Santa Marta de chuveiro é uma coisa que foi muito depois. Claro que eu conhecia chuveiro porque minha mãe era empregada doméstica, então volta e meia eu ia na casa, passava no coisa dela e tomava banho de chuveiro lá. Mas no Santa Marta a gente não tinha esse privilégio, porque a água era uma vez de manhã e uma vez à tarde. Eu lembro que o primeiro dinheiro que eu ganhei meu de trabalho, eu ganhei carregando, eu tinha 14 para 15 anos, carregando água para encher barril de outras pessoas. Como eu morava em cima da bica, era meio metido, então eu tomava conta da bica ali, pegava, enchia, carregava para encher. Só que eu não aguentei muito, porque eu não sou muito desse de carregar peso. Eu trabalhei uma semana, ganhei meu dinheiro, nunca mais quis aquilo para mim, falei, não, isso não é para mim, né? Então, assim, no Santa Marta foi essa relação, é uma relação. Agora, também essa coisa da família sempre foi muito importante. Meu pai sempre foi um cara reconhecido, porque ele é cantor, meu pai sempre gostou de música, cantava na noite, né? Meu pai depois assumiu a questão do time, foi presidente do Royal, time de futebol. Eu acabava sendo organizador das excursões para poder o pessoal sair. Então, essa coisa mais coletiva sempre teve presente na minha casa, na minha família. Então, isso também me ajudou muito a ter uma... Por outro lado, eu lembro que eu estudei na escola MESC. Até o 3º ano, eu tinha alguns amigos de Santa Marta. Na 4ª série em diante, eu não tinha nenhum amigo de Santa Marta. Todas as pessoas eram classe média de Botafogo. Era o filho do dono da tinturaria, era o filho da professora, era o filho do servidor público, não sei das quantas, tal. Então, há um descolamento, para mim, que marca a minha vida, que é desse grupo coletivo que eu tinha no Santa Marta, e a escola, para mim, ela não acompanha. Tanto é que eu não consigo, na minha história, ter uma relação de amizade com o pessoal de fora, porque muito cedo eu não conseguia, eu elaborei isso depois, tá? Eu não conseguia construir uma relação de amizade com esse pessoal da rua, que para mim era diferente, era outra realidade, e eu tinha a minha vida no Santa Marta, que eu também tinha que manter alguma separação. Eu não fui moleque largado no morro,
né? Eu era considerado até muito certinho, mas eu jogava bola, bola não jogava não, porque eu nunca fui bom. Ia lá um pouco, mas assim, estudar sempre foi uma marca para mim, entendeu? Tinha que estudar, tinha que render lá no colégio, mas eu tenho um buraco na minha formação de juventude, que eu não consegui ter um grupo de jovens. Eu tenho amigos, claro, no Santa Marta, mas eu nunca constituí, como eu fico com inveja dos meus filhos. Tem amigos lá, desde o início, blá, 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 tem amigos que correm até hoje, constituíam amizade. Eu não constituí. Quer dizer, classe média, eu depois comecei a fazer uma separação completa, eu me dava bem lá na escola, mas aqui eu não frequentava a casa de ninguém, nunca frequentei casa de amigo na rua, isso para mim não existia. E também não frequentava casa de amigos no Santa Marta. Eu sou uma pessoa que eu me envolvo com o coletivo, mas sem ter uma frequência, né, sem ter essa coisa de parar na biosca para conversar. Isso só depois, muito à frente, por conta da associação de moradores, que eu vou estabelecer isso. Então é uma juventude marcada também por um mundo que estava me desafiando. Eu lembro que muito cedo eu comecei a ler coisas fora da minha realidade. Tinha caderno do CT Segunda, uma publicação que trazia muitas notícias do mundo, né? Notícias dos países africanos que estavam se libertando. Eu pesquisava aquilo, ficava lendo aquilo. Eu tinha um tio que bebia muito vinho, mas ele quando não estava bebendo, ele era muito meio intelectualizado. Ele fez a coleção daquela do Reader's Digest, que era uma revistinha, que é um modelo americano, mas que tinha uma publicação em português, e eles tinham quase resumos, eram síntese de assuntos internacionais. Então, quando aparecia lá em casa, eu lia aquilo, né? Então eu estava sempre buscando, lendo aquilo. Eu tinha uma vontade, eu sempre gostei de francês, porque eu estudei numa época em que você entrava no ginásio, na segunda série em diante você tinha aula de francês. O inglês só entrava na terceira série. Eu nunca gostei de inglês, mas eu era apaixonado pelo francês. Eu tentava ler aquilo, pesquisar coisas, mas a minha pesquisa é muito limitada. Não tinha hoje o mundo da internet, né? Quando ia no trabalho da minha mãe, eu pegava a revista Faço Fotos, manchetes, entendeu? Aquilo, eu ficava pegando carona daquele material para poder me ilustrar de alguma forma. Então, assim, mas por outro lado, eu não deixei de ir ao baile no Santa Marta. Era uma juventude, era uma época em que a gente namorava no beco, a gente ia ao baile do Royal, o humor era dividido assim: o baile do Nascente era de um lado e o baile do Royal do outro lado. Eram dois times de futebol também. Então a gente era adversário também, a gente era e tinha o pico, mas o pico eu nem sonhava de ir lá no pico, eu não subia além da minha casa, que era no meio. O pico, o morro era muito fracionado, Cantão, Mina, do lado de cá que eu morava, e o pico, eram muito diferentes. E esses times tinham as brigas. O Royal brigava com o Nascente, que brigava com o Noturno lá em cima do pico. Quando se encontrava, a porrada comia. Quando tinha jogo no Torres Homem, a volta era uma tristeza, porque ia ter briga certamente. E eu estava nessa mentira, porque meu pai era presidente do Royal, eu estava sempre metido nas organizações ali. O pessoal do Nascente, a gente tinha uma disputa ferrenha com o Nascente, mas os bailes também. Então tinha o baile do Royal, que eu frequentava, mas eu fui 2 vezes no baile do Nascente. Mas assim, não era minha praia era do lado de cá. Mas isso também, para mim, eu nunca consegui abrir mão do Santa Marta na minha constituição como jovem, mas ao mesmo tempo eu sempre tive um olhar crítico para isso. É engraçado, né? Porque eu não conseguia me dedicar completamente a essa vida do próprio Santa Marta, né? As coisas para mim eram muito divididas, o tempo sempre foi assim, o tempo inteiro. Depois eu fiz uma colagem e falei, mas é daqui que eu vejo o mundo. Então isso me constitui, estar no Santa Marta, olhar as dificuldades de Santa Marta, a ver se tinha um viés político muito forte já nesse período. Eu vou mostrar meu interesse pelo movimento negro no Rio de Janeiro. Quando eu estou terminando o segundo grau, eu me aproximo do MNU, Movimento Negro Unificado, que estava chegando no Rio de Janeiro.
Isso para mim foi uma coisa importante. Não fiquei ali porque isso não me... favela não era o tema deles, entendeu? Era um pessoal muito intelectualizado, com um discurso muito americanizado, a questão racial, e eu não me senti acolhido e não consegui ficar. Depois eu vou militar na pastoral de favelas do Rio de Janeiro, que vai tratar de favelas, então isso muito cedo também eu me envolvo com essa história. E então o tema da militância, né, um pouco do olhar à política e o tempo de querer um mundo diferente, mas a partir das relações, das articulações, eu acho que é o que guia, me dá esse norte. E para fechar, eu acho que a coisa é muito engraçado isso que eu vou falar, mas quando você está estudando e começa a estudar, você fica meio metido, né? Então, e muitas vezes você acha que você sabe mais do que a sua avó, do que o seu pai, do que fulano. Então, muitas vezes eu me sentia assim nesse lugar. Mas, ao mesmo tempo, a minha avó era analfabeta, mas ela é rezadeira, então ela tinha muito acolhimento ali. E ela tinha uma sabedoria que ela era apaixonada pelo Getúlio, então ela gostava de política, ela falava de política, ela defendia Brizola, entendeu? Essa coisa toda. Então essas confusões me formaram de alguma forma e me levaram a, muito cedo, quando começa a discussão, nos anos 70, eu entro na faculdade de 76, tá? Eu fiz faculdade de 76 a 80. Então, esse é o período que eu me formei. Eu formei dentro do período da classe média. Eu entro para a faculdade e me formo. Eu não tenho esses buracos dos tempos de formação. Então, eu, com 23 anos, eu tinha terminado a faculdade. E já tinha a minha cabeça politicamente formada. Só que aí vem a nossa realidade. Você tem os desafios, que de sobrevivência. Eu fiz concurso para a Embratel, eu tinha 20 anos, passei no concurso da Embratel, isso me permitiu fazer a faculdade. Mas isso também me tirou muito do meu tempo. Eu trabalhava de 8 às 5. Mas, ao mesmo tempo, eu vou entrar para presidente da Associação de Moradores de Santa Marta com 22 anos, né? Um pouquinho antes daí. Então, essas confusões todas do amadurecimento, da pressão também, você tem uma expectativa grande, porque, primeiro, muito jovem. Eu, no grupo que se formou para a associação, eu tinha muito respeito de todo mundo, mesmo o pessoal mais velho, tinha uma admiração pela minha trajetória, porque Itamar sabia. Você não foi, nós indicamos e exigimos. Eu queria que o Dedé fosse o presidente, mas o coletivo indicou que eu tinha que ser o presidente. Então, essa responsabilidade, muito cedo, cai na minha trajetória, mas eu não me faço de prosa, porque não tinha muita essa discussão de jovem, essa discussão de juventude, naquele meio não era muito comum. A gente estava na luta, a gente estava fazendo as coisas, entendeu? Na medida que você fazia, você era reconhecido, ou se reconhecia naquela dinâmica, e isso foi bacana também. E ajudou também a coisa da família, de estar meu pai, folia de reis, samba, né? Meu pai vai ser presidente do bloco carnavalesco de Caído para Fogo em 76. Eu estava entrando na faculdade, me carrega junto para ser diretor também. Então, minha vida era misturada com a coisa do bloco, com a universidade, com essas... Era uma misturada danada. E eu sou fruto disso, né? Um pouco, e eu agradeço, porque é uma formação muito específica, porque eu tive acesso a uma cultura dita, né, acadêmica, né? Aí, sem me aprofundar nela, e eu tinha essa vivência e esses questionamentos e as confusões do mundo da pobreza, da falta, das dificuldades, mas também das potencialidades, da alegria, da organização coletiva, do mutirão, entendeu? Então isso que é essa confusão que me forma. Muito bom.